Boa tarde, pessoal, investidores, cotistas da FHI, não cotistas da FHI, futuros cotistas da FHI. Vamos para mais uma análise dos relatórios de maio de 2026 e junho de 2026 do FHI11, o fundo de crédito, né, de recebíveis imobiliários da AF Real Estate. Vamos lá conferir o que aconteceu nesses 2 meses. Tem bastante novidade, bastante movimentos e falar um pouquinho, né, do que a gente está enxergando aí desse cenário atual. Vamos comigo. Vamos lá, aqui é o relatório de maio. Maio não tem tanta novidade, né? Esse highlights aqui, até esses relatórios aqui, para quem está chegando agora, se você entrar na página www.fhi11.com.br, você tem acesso a esse relatório histórico de relatórios, tudo que movimenta o FHI11 vai estar nesse site, tá bom? Então vocês podem conferir lá. Aqui um pouco do geral do fundo, vocês já conhecem esse slide, fica aí para reforçar as nossas práticas sempre. Um pouco aqui o histórico, né, do fundo, cotistas, patrimônio. Aqui em maio ainda é o patrimônio antigo, né? A gente teve uma oferta aqui no meio desses meses, que a gente vai falar mais na frente. Bom, aqui vocês podem encontrar o que eu comentei antes, o site newsletter muito importante, tem alguns momentos que a gente oferta, a gente só consegue se comunicar via newsletter, então coloca seu e-mail lá, tem relatório, renda, quando pinga na conta o rendimento, vocês vão receber lá. Planilha de fundamentos, né? A gente está cada vez deixando ela mais completa. Enfim, aqui é onde vocês podem entrar em contato conosco, sugerir, enfim, fazer o que vocês acharem aí que podem contribuir e a gente, né, responder do nosso lado aqui. Aqui ficou a página desse relatório, a gente faz a cada 2 meses, né? Todo mundo sabe, espera, né, ter um pouco mais de conteúdo para fazer, acho que 2 meses é o ideal. Resultado do mês de maio, 1,07, distribuição 1,03, total acumulado, né, aí tem IPCA que estão dentro das operações e o que já tem de resultados da 0,73. Olha que a reserva acumulada ela vem subindo, né, a gente vem guardando mais recursos. Acho que pegar o resultado e o acumulado fazia muito tempo que a gente não tinha tanta reserva assim. E eu acho que as projeções aí para os próximos meses, acho que de novo vão explicar o porquê que a gente faz isso. Vou passar aqui, eu gosto nesse primeiro mês direto porque a gente movimentou, né, principalmente os recursos da oferta, do fundo, comprou o CRI do RBVA, né? Essas operações elas chamam, né, GPA, mas elas têm muito de açaí, porque eles, antigamente o açaí fazia parte do GPA, eles fizeram a cisão, então tem muita coisa assim que está com o nome, né, defasado. Mas é uma operação do RBVA, que é um fundo que a gente gosta muito, né, uma gestão boa lá da Rio Bravo, pouco alavancada e funciona redondinho. Esse CRIMAC que a gente embarrigou, como é que funciona, né? Às vezes tem algumas casas parceiras que estão sem recurso ou não conseguem liquidar parte da operação naquele momento. A gente pega essa operação, joga para o nosso comitê em primeiro lugar, né, para aprovar ela, e aí segura para eles algum tempo e ganha esse retorno desse período, né? Ou geralmente até às vezes acorda um tipo de retorno, se for a taxa baixa, que a gente não, não concorda, não seguraria, mas o importante é dizer que passa pelo nosso crivo de crédito, embarrigamos ali, que a gente chama, né, barriga de aluguel, e depois de algum tempo a gente acaba devolvendo conforme combinado, tá? Matheus, vocês já conhecem também, né? A gente tem aqui essa operação, subiu a taxa média, né? A gente tinha IPCA mais 8, com essa compra aqui a 9 foi para 8,79. A gente tem feito muito isso, né? As operações, e faz muito isso, operações que vêm lá de trás, que estão uma taxa defasada, que vão performando bem, a gente aumenta para subir a taxa. CRI Brasil, esse aqui eu vou explicar no próximo mês, que acho que essas movimentações são bem interessantes, tá?
A gente aqui, no caso, vendeu a 906, né, um pedaço, e recomprou a 999. Eu vou esperar chegar o próximo mês, que tem um volume maior aqui, eu explico direitinho. CRI Direto a gente adquiriu também a CD mais dois, né? É uma operação que provavelmente a gente também comprou para segurar por algum tempo, não vai ficar com ela, né, a carregar até o fim. Uma operação de home equity, né, que a gente conhece bem, tem bastante lastro, garantia e um carrego bom hoje CDI mais dois, né? Incrível, né? Porque se a gente olhar lá 2022, 21, ali a saída quando o juros, a Selic estava perto de 2, ninguém queria CDI, né? Então, você encontrava até com facilidade CDI mais 6, 7, 8, ninguém queria. E hoje aí CDI mais 2, todo mundo briga para ter. O mercado muda o ciclo, tem que se adaptar e estar preparado, né? Vamos em frente. Aqui fala um pouco, né, do como é que foi o montante da nossa oferta. No próximo mês eu vou comentar melhor. A TI desse da máquina ficou pouco tempo, deu uma TI de 21,71. Essa é uma coisa que até a gente tem pensado em colocar um histórico dessas tiras assim em algum lugar aqui, que a gente coloca todo mês, né? Fomos os primeiros a fazer isso. O acruado dos CRIs lá, resultados, fomos os primeiros também a fazer isso, né? Hoje todo mundo faz, essa TI também a gente foi os primeiros, porque sempre dizia assim, "Pô, operação, né, demora para construir, para analisar, e quando termina a gente não coloca a performance dela, então a gente coloca a TI. Então, para se colocar de todas as operações para ter o histórico, mas se vocês forem buscando os nossos relatórios anteriores, tem aí, mês a mês, e como se fosse um retorno equivalente a CDI mais 6,59, né? Eu sempre digo, né, essas tiras, nossa, assim, parece tiro de tijolo que desempenhou bem, né? É um retorno muito forte e, enfim, faz parte do nosso trabalho. A gente fica feliz de poder entregar retornos tão consistentes, né? Não só retorno alto, mas com nível de, de segurança bem elevado também. Aqui é outro exemplo, né? Operação que a gente acompanhou do início ao fim, CDI mais 6,8. Lá na Praia Brava, a gente conhece bem a incorporadora, e a gente começou na operação e até ela concluir foi de ponta a ponta. Como a gente diz, o dinheiro foi e voltou, né, com essa taxa super elevada, né, que hoje não se consegue mais, e uma TI de 20,70 assim, excepcional, né? Ideia do fundo, um pouco do que aconteceu no mês, né? Nesse mês de maio vem subindo os cotistas, né? Devagarinho, mas vem subindo. Como a gente gosta, né? Fazer as coisas com bastante constância, pé no chão. Um pouco da liquidez do fundo, cotação. Vamos pular lá para o mês de junho, já que lá tem mais novidades e tem a sessão de perguntas e respostas que acho que o pessoal gosta bastante. Aqui estamos no mês de junho, né, 2026, o mês que encerra o semestre, né, essas datas, esses marcos aqui para o FI, né, são semestrais, então são super importantes, que a gente já falou lá esse nosso slide, aqui já com patrimônio novo, né, acima de 500 milhões, acima de meio bi, que era uma meta nossa dessa oferta, né, passar esses 500 milhões, então atingimos, num mercado super difícil de captar em cash, né, dinheiro, então a gente faz ofertas pequenas, de certa forma até constante, e esse dinheiro novo é super importante para que a gente consiga subir cada vez mais as taxas de estoque assim, né, do fundo. Aqui um resultado da oferta, né, o que captou 47 milhões e 700. A gente alocou, mas também já vendeu, já fez resultado, já devolveu o CRI, então a gente vai falar um pouco da estratégia ali, aqui, as operações que a gente acabou comprando e como é que está hoje essa posição, tá? De caixa, de fundo.
Falei no slide anterior, a gente acabou tendo um resultado excepcional aqui, né, de 1,09, distribuiu 1,03 e subiu mais ainda, né, essa resultado total acumulado, né, 0,91. Eu acho que ó, o pessoal hoje está, assim, a gente tem feito isso há vários meses, né? E acho que hoje o pessoal está entendendo, né? Porque já veio a projeção de agosto, tem projeção de deflação, então quem guarda o recurso, né? Assim, não distribui tudo de uma vez só, sente menos em termos de distribuição de rendimento futuro, né? Você tem um estoque ali que você consegue controlar um pouco mais, né? Então, eu acho que esse trabalho aí do primeiro semestre foi, de novo, mais uma vez, né? Acho que todos os anos a gente faz isso. A gente consegue ter esse equilíbrio aqui para o cotista não ver uma oscilação de distribuição de rendimento muito alta. Vamos lá, assim, a gente sempre destaca todos os cristãos adimplentes, né? Mais de 5 anos, isso tem acontecido. E aqui as aquisições, né? TX Mateus, PCA mais 9. Mateus é que a gente gosta, né? Uma empresa pouco endividada. Algumas questões ali que bastante mídia, né? Que é bem natural do corriqueira do setor, mas que por algum motivo no Mateus é uma coisa que ela fica mais assim, midiática, né? Mas a gente acredita aqui que é um risco bem tranquilo. E além do Mateus, né, tem ativo real de garantia, fundo imobiliário por trás, então tem várias camadas aqui, né, de uma operação bem estruturada, como é que o CRI ia sair do GIC, né? A gente também comprou um pouco mais. Esse Bem Brasil, que eu comentei no relatório anterior, esse é bem importante, ó. A gente adquiriu uma média ponderada de 9,59, né? 12 milhões. E a gente vendeu no mercado secundário a 9, tá? Gerando um ganho nesse fechamento de spread. Isso aqui aconteceu muito rápido, né? A aquisição e a venda com ganho. E como é que funciona esse ganho? Porque às vezes o pessoal não entende, né? Tá 9,59, vendeu a 9, como é que ganhou, né? Essa diferença, quando a gente vende para baixo da taxa que comprou, vamos supor, assim, sendo bem didático, se você tem um CRI ou uma- algum título, né, assim, de crédito a 12% ao ano, e em um ano essa empresa vai quitar esse título, tá? E vai voltar tudo para você. Se você vende a 10%, então esses 2%, né, você recebe o dinheiro de volta e esses 2% na cabeça. Se ela vai quitar daqui 2 anos, por exemplo, e você faz esse mesmo movimento, você tem a 10 e vende você tem a 12 e vende a 10, você vai ganhar, assim, vamos dizer assim, 4%, né? Arredondando aqui toda a questão. Então, vamos dizer que se a gente está ganhando 0,60 e o duration que a gente chama, né, quando a operação se acaba, né, termina, o duration é 3 aqui, você vai ganhar 1,8 na cabeça desse montante todo. Então, isso é uma gestão, isso assim que a gente faz isso, né, de maneira recorrente, não vê muito no mercado, né, até não acompanha tanto. Eu queria saber de vocês se vocês veem isso seguido no mercado, mas é uma forma de gerar valor com o conhecimento de mercado que se tem aqui, né, das operações, de quem compra, quem vende. Então, você gerar aí 1,5 na cabeça, né, uma operação mais o carrego dela, ou mais que isso, né, 2, 3, a gente sempre está fazendo, tá? E isso ajudou no resultado lá, né, do 1,09 do mês.
Aqui de novo o Redditor, esse Redditor é impressionante, né? Essa operação, ela saiu na época IPCA mais 3,8. Aí você vê como muda a situação do mercado, né? A gente está comprando IPCA mais 10 praticamente. Então mas é isso, né? A operação performando bem e tal, você tem condição de aumentar. A gente até não comprou, obviamente não comprou IPCA mais 3,85, se eu não me engano, na época, mas a gente foi comprando ao longo do tempo e subindo essa taxa média. Galho Atacadão, Carrefour, acho que aqui, né, corro o risco de dizer que é uma das melhores operações assim que a gente tem na carteira, né? Performa super bem, tem uma LTV baixa, e a gente está assim que é possível aumentando. Galeria é uma operação que a gente tinha lá atrás, IPCA mais, a gente chegou a vender IPCA mais 9,5, né, para fazer liquidez, que a gente precisava liquidar algumas operações, está recomprando a 9,9, né? Você vê, então usou o dinheiro, isso é de novo gestão ativa, né? RBVA que compramos a 10,10, né, que é de novo nessa aquela questão da açaí, né? São lojas que em 67% açaí e 32% de GPA, que continua pagando, né? Fez a recuperação. Aluguel é algo que sempre fica fora, né? Então a gente aumentou, né? O fundo de novo bem gerido, enfim, aumentou essa exposição. A projeção, as projeções é o que a gente tem falado ali, né? Tem ainda um pouquinho de PCA, mas a tendência aqui que tá hoje, né? Se for na Ambima ou no site e tal, é para esse negócio cair, né? Lá em agosto. Tem um pouco de atividade, né? Que tá caindo. Petróleo puxou um pouco no começo, agora já acomodou. Então, a gente tem que tá preparado para ver os próximos passos aí. A gente tem parece que vai entrar numa atividade cada vez mais baixa, né? Então, tem que estar preparado para isso. Aqui, né, a gente está estruturando a operação IPCA+, né, uma taxa bem alta, bastante garantia, está esperando para liquidar aí nos próximos 30, 40 dias, mas aí vem aquela questão, né, que eu acho que eu vou passar na frente aqui, porque que a gente agora está guardando um pouco mais de caixa. E como tem uma perspectiva de deflação para frente, tem que ser as operações assim, tem que ter muita taxa, né, para valer a pena frente você deixar o dinheiro paradinho lá, só olhando a oportunidade. Então, é esse o cenário hoje, né? A gente não preocupa em ficar com tanto caixa nesse momento, porque aquele mix, né, entre ficar com um retorno melhor de caixa e colocar numa operação que não está fazendo frente naquela sistema de curto, médio e longo prazo. Então a gente está hoje ficar com caixa para estruturar essas operações de estrutura que tem mais retorno, esperar um pouco mais, fazer com mais calma. Aqui bem Brasil, né, que a gente desmontou, 19,24 a tido as TIs que a gente mostrou no relatório anterior aqui, isso aqui é impressionante, né? De novo, crescemos cotista, VP caiu, né? Que a curva estressou um pouco, mas não oscila muito também, né? Vocês podem ver, o nosso fundo tem essa questão de não oscilar muito também o VP. Média diária, enfim, vamos aqui ver um pouco da nossa carteira. O que tem acontecido muito, assim, as emissões diminuíram muito, né? Porque a taxa Selic é muito alta, então você tem que concentrar um pouco mais em operações mais seguras. Porque é bem natural dessa travessia que a gente está aqui, né? Com juros altos, atividade mais baixa, possível deflação. Então você tem que às vezes concentrar em operações mais seguras, é o que a gente tem feito, né, do que tomar risco de obra, risco de venda, é uma coisa que a gente não tem feito há muito tempo, e agora, assim, menos ainda, né? Tem que assistir um pouco
que vai acontecer nesse ciclo aqui de atividade mais baixa. Aqui um pouco, né, da muita movimentação, né? Nossa, a gente, sim, se tem orgulho de dizer que faz gestão ativa que dá retorno, de verdade. Então, aí está uma prova disso. Um pouco da aquisição, né, nova, mas já conhecida, um pouco de como é que está o caixa. Aqui o caixa, né, um pouco mais alto, tende a ficar mais alto, que os próximos meses, né, assim, tem operação para estruturar, para comprar, tem que valer muito a pena. Frente aos próximos meses, né, é melhor ter a opção de ter o caixa e buscar retornos mais altos, porque agora com essa perspectiva aí, agosto, ter uma deflação é mais defensivo aqui nessa de pequena proporção aqui frente ao fundo todo, tá? É obviamente que a função do gestor é alocar, né? Mas muitas vezes, né, não fazer nada no sentido de, né, ficar procurando alocações mais pontuais é tão relevante quanto, né? E gerando um retorno mais alto, né? Então, a gente tem olhado muito isso, ficar com um pouco mais de caixa nesses meses aí para ver como é que vai se dar aí agosto, né? Já está um pouco dado, mas setembro, para ver as próximas decisões. Divisão por securitizadora, né? Por segmento, o fundo é bem pulverizado. Aqui, né, vocês podem clicar para ver, visualizar, para ter um pouco mais de detalhe. Bom, agora vamos para a parte de perguntas e respostas que o nosso cotista enviou, alguém do mercado, alguém quer saber um pouco mais dos movimentos da FH11. Vamos lá. Pergunta número 1. O fundo pretende ser majoritariamente indexado ao IPCA ou vai buscar os 50-50, um 50-50, né? 50% de IPCA, 50% de CDI. A gente já chegou perto disso no passado, né? Mas o fundo sempre foi mais IPCA, né? Que acho que no longo prazo vamos dizer assim, o indexador ideal, né, para uma carteira. E o CDI a gente usou muito como esses carregos de curto prazo, com muita, né, amortização para reinvestir esse dinheiro. Mas eu corro o risco de dizer aqui que, né, o IPCA, embora o CDI prestou um excelente serviço para o FHI11 nesses 5 anos, hoje a gente tem uma preferência por IPCA, porque as taxas estão altas, enfim, ele se acha mais operações também, né, por questão de, de como está a dívida, né, do devedor, é um contrato de aluguel de longo prazo, está indexado em IPCA, então está bem mais casado. Então, eu diria que não vai ser esse 50-50 agora, tá? Tem a chance até de aumentar mais o IPCA, tá bom? Pergunta número 2. O fundo já realizou emissões abaixo do valor patrimonial? Não realizou nunca e não irá realizar, né? Então, assim, uma das premissas nossas, já falamos desse relatório, né, é muito difícil que uma emissão abaixo do valor patrimonial se justifique, né, para o cotista. Eu diria que tem algumas ocasiões que pode fazer sentido, sim, né? Mas raríssimas, assim, raríssimas são elas, tá? E aí uma hora a gente pode até divagar um pouco sobre quando faria sentido. Acho que até mais em caso de tijolo, né? Em algum momento pode ser que sim. Mas aqui não vai ter não isso. Nunca teve e não vai ter. Tá bom? Pergunta número 3. Um dos destaques do período foi a venda integral da posição do Cribem Brasil, que gerou uma TIR anualizada de 19,24%. O que motivou essa decisão e como o resultado demonstra a estratégia de gestão ativa da FHI? Essa aqui é muito importante, né? A gente aqui não é apegado a nenhuma operação. Se a gente acredita que
vender e gerar um retorno, né, para utilizar esse recurso em outras operações ou esperar, né, estruturar alguma operação nova que está em andamento e a gente vai fazer, né? O nosso único apego aqui é buscar gerar retorno para o nosso cotista, né? De novo, de curto, médio e longo prazo, né? Então, é essa a nossa motivação, adequando a carteira, né? O nível de risco, o nível de pulverização. Então, o Bem Brasil é que a gente já fez várias vezes isso, né? E, quem sabe, vamos continuar fazendo no futuro. Pergunta número 4. O fundo encerrou junho com cerca de 9,7 de patrimônio em caixa e já informou que novas alocações continuam em andamento. E existe uma expectativa de reduzir esse caixa nos próximos meses ou a gestão prefere manter essa flexibilidade para aproveitar novas oportunidades? Como eu falei ali no relatório, como tem expectativa até de deflação aí para agosto, você ficar com caixa em termos de retorno não é um ofensor, né? Não é ruim. Então você pode ficar com caixa. A gente está estruturando uma operação aqui grande, com boas taxas, e você vai ali, como a gente sempre fez, né? Fica olhando o mercado e fazendo essas locações mais certeiras, tá? Não é aquele negócio assim, que a Selic está 6, 7%, ficar com caixa é muito ruim, tem que alocar desesperadamente. Não é o caso agora, né? Então, para nós é super tranquilo, trabalhar até com mais calma e melhor esse caixa. E a gente sempre teve, via de regra, né, sempre teve um caixa aí de 5%, enfim, ficar um pouquinho mais agora, assim, não tem um problema de retorno tão relevante e você pode aí buscar as taxas mais altas que, inclusive, né, estamos estruturando, tá bom? Pergunta número 5. O relatório também menciona que uma nova operação indexada IPCA está em estruturação, com potencial de apresentar aproximadamente 2% do patrimônio líquido do fundo. Dentro que é possível divulgar o que a gestão pode antecipar sobre essa nova alocação e o perfil que ela deve agregar à carteira. Bom, eu acho que sim, é uma operação que deve ter uma alocação até maior que essa, né? Em percentuais. E que eu posso dizer que é uma operação com uma taxa muito boa, que tem muito banco que compra ela, assim, clean, né, que a gente chama, só o risco corporativo da empresa, e essa aqui vai vir com carteira, vai vir com carteira grande, performada, com assim, um pacote de garantias melhor que todo mundo acaba comprando. Então é isso que a gente gosta, né? Conseguir fazer esses movimentos e proporcionar, né, ativos que os nossos cotistas sozinhos não conseguiriam, né? Você não tem razão de existir uma gestão, né? Então é isso. Muito obrigado e vamos aguardar aí os próximos meses, né, que serão certamente bastante agitados esse próximo semestre. Um abraço para todos. Qualquer coisa, enviem e-mail, perguntem. Estamos aqui sempre à disposição.